Olá, meu nome é Tainara Ferreira, sou bacharel em artes e especialista em gênero, diversidade e letramento racial. Hoje nós vamos bater um papo para falar da construção do homem negro na sociedade brasileira. Lembrando que em breve nós teremos um curso online 100% gratuito aqui na Pós-Ubuntu sobre letramento racial. Um assunto muito importante, muito complexo, mas sobretudo muito necessário na atualidade. Esse curso vai estar disponível logo mais, então fiquem todos e todos ligados aqui na Pós-Ubuntu, que em breve a gente vai estar trazendo quando é que as inscrições estarão abertas. Falar do racismo é entender todas as suas dimensões e todos os impactos que este fenômeno traz na sociedade brasileira até os dias atuais. Lembrando também que o racismo ele não age sozinho. Então ele vai vir acompanhado de outros fenômenos sociais e vocês vão entender à medida aqui que a gente for batendo esse papo, eu for conversando com vocês acerca disso. Precisamos fazer um resgate histórico e aí a gente vai lá para a época colonial, onde o homem negro nem homem ele era. Ou seja, o homem negro ele não era considerado um ser humano, ele era considerado uma mercadoria, um objeto, ele não tinha nenhum valor perante aquela sociedade. Então a gente vem desse lugar, o homem negro ele vem dessa construção, nessa época, desde a época colonial, onde o seu posicionamento na sociedade era esse posicionamento, sem nenhum valor, nem homem, é bom reforçar isso, nem homem, o sujeito homem, ele era considerado, ou seja, ele não tinha nenhum valor, ele era uma mercadoria qualquer naquele período. Em 1888 foi quando tivemos a abolição da escravatura. A gente está falando de 136 anos lá atrás, pouco tempo. E essa abolição ela não concedeu nenhum direito a esse sujeito negro. Então este homem negro ele não foi imediatamente introduzido nessa sociedade. Ele continuou com este lugar de um objeto, de algo menos um ser humano que detinha direitos, que tinha valor perante aquela sociedade. Então a gente está falando ainda desse período, mesmo após a assinatura da Lei Áurea. Com o passar dos anos, a gente vem observando, a luta, obviamente, do movimento negro e do homem negro nessa conjuntura para que ele fosse reconhecido nessa sociedade. E por que eu tô falando de tudo isso? Porque eu quero trazer à tona uma discussão muito atual que é acerca do jogador Davi do Big Brother. Ele que é um homem negro periférico, ele que é baiano assim como eu, residente aqui do bairro Cajazeiras, um bairro extremamente populoso aqui na geografia de Salvador. E ele trouxe, junto com seu perfil, algumas falas que polemizaram durante o programa. Sobretudo a fala na qual ele disse: eu sou sujeito homem. Fazendo esse paralelo com vocês, eu quero trazer a fala do Davi com a construção do homem negro na sociedade brasileira. Vamos esquecer um pouco o jogador, trouxe ele, mas vamos esquecer um pouco o jogador e vamos falar do perfil desse homem negro. Dessa construção que eu falei, desde a época colonial até a contemporaneidade. O que é que mudou de lá para cá? A gente está falando ainda de muitos aspectos que não se modificaram ao longo do tempo. Então falar do Davi é falar dessa construção, é falar desse homem escravo que não tinha valor e ainda não tem valor na sociedade. Falar disso também é falar da construção de onde esse homem vem. Ele vem de uma construção do patriarcado, ou seja, da construção dos moldais do homem branco.
do homem branco ocidental, do homem branco europeu. O patriarcado ele foi construído pelo sujeito branco. E o homem negro faz parte dessa construção de patriarcado. Então a gente está falando de um homem negro sem valor perante a sociedade e que pertence a essa construção de patriarcado. E aí quando a gente chama a atenção dessa fala, né? Você é sujeito homem, a gente precisa entender, né? Quantos homens negros já ouviram essa frase no seu dia a dia, principalmente no seu seio familiar. Lembrando que a família é o primeiro contato do indivíduo e a família é o microcosmo da sociedade. Então, essa construção de sociedade, ela não está fora do seio familiar. O seio familiar, ele bebe dessa construção. E quantos homens negros já ouviram essa frase? Seja homem, você é homem. Aqui em Salvador, a gente fala muito isso, né? E quando eu trago esses exemplos de construção, que não é só uma construção regional, né? Ela se intensifica no caráter regional, aqui na Bahia a gente fala muito isso, mas a gente vem de uma construção plural do homem negro na sociedade brasileira. Então, esse homem, ele precisa se portar como uma máquina até os dias atuais. Sobretudo porque dentro do fenômeno do racismo, esse homem negro, ele é acometido do que eu falei, né? Do patriarcado, e ele é acometido da ação violenta que é desde a época colonial. A violência com esse sujeito, homem negro, ele vem desde a época colonial até os dias atuais. O homem negro, que ele tem que se preocupar com a roupa que ele sai, com o corte de cabelo que ele tem, com a imagem que ele aparenta, onde ele reside, porque ele sofre ação violenta, seja dos aparatos policiais, seja da própria sociedade que o qualifica ainda como um homem de pouco valor. E aí, falando dessa construção de homem negro, a gente está aqui falando de uma masculinidade negra. É importante falar sobre a masculinidade negra. Nós falamos muito sobre a construção da mulher, né, de tudo que acomete a mulher. Eu, como mulher negra, falo muito sobre isso, mas a gente não pode esquecer que dentro desse aparato, das consequências, da ação do racismo na sociedade brasileira, o homem negro ele foi afetado. Eu vou trazer um exemplo da época colonial. A gente sabe, né, que o senhor de engenho, né, o senhor da casa grande, ele detinha os direitos tanto do homem negro quanto da mulher negra. E as relações interpessoais aconteciam naquele momento. Então, o senhor da casa grande, ele tinha a prestadora de serviço, que era a escrava negra, e essa prestadora de serviço, infelizmente, além dos serviços do lar, né, de cuidar da família, do seio ali, familiar, ela também era uma prestadora de serviços sexuais. E nessa construção, nessa conjuntura, se o homem negro, né, poxa, tem aquele sujeito, né, o homem branco, que detinha dos direitos do homem negro e da mulher negra, dos escravos, se relacionava com aquela escrava de forma muito abusiva, e se um escravo entrasse nessa disputa pela escrava, automaticamente ele era eliminado, sendo comercializado para outro senhor. Tirava-se o escravo negro de cena, para que ele não ficasse ali, né, disputando a atenção da escrava dentro daquela estrutura de posse. Ele tirava o escravo de cena, vendia ele para um outro senhor, e assim se deu as relações de estrutura até interpessoal. Perceba que o homem negro, ele é violentado de todas as formas, assim como a mulher negra também é violentada. Não estou eliminando isso, mas aqui eu estou falando da construção do homem negro na sociedade brasileira. Uma construção que vem desde um exemplo, esse exemplo, vamos dizer, um exemplo menor, né? Que é de uma disputa
de atenção, de afeto. Se aquele escravo se relacionava com aquela escrava, ele não tinha nenhum direito disso, porque tinha um senhor branco que detinha os poderes dos dois e que o eliminava nessa disputa. Entende de onde vem? E aí a gente ainda traz essa construção de um homem negro que não pode falar de suas dores. Ele vem de uma construção violenta e que se ele fala dessas dores, ele deixa de ser homem. Porque ele precisa ser uma máquina. E a sua masculinidade, ela precisa estar no topo para que, inclusive, ele seja respeitado, valorizado nessa sociedade. Seja pelo homem branco, que ainda detém, em muitos casos, a gente está falando de gênero, claro, né? Raça e classe. O homem branco que ainda detém, em muitos casos, de um poder dominante desse homem negro, ainda na contemporaneidade, ou no lugar do homem negro que precisa ser altivo até com sua parceira, se for uma mulher branca ou uma mulher negra. Porque ele vem dessa construção, não se pode baixar a guarda. E aí a gente vem embebecido de uma construção de homem negro, de uma masculinidade negra patriarcal, misógina, LGBTfobia. E quando eu falo e trago tudo isso, a gente faz esse paralelo com a fala do Davi, nós estamos identificando de onde parte esses sujeitos. Qual a construção se dá nesses sujeitos. Não é passar pano, como se diz na internet, para o Davi. Mas a gente precisa entender de onde vem e o que compõe a construção da masculinidade negra. Precisamos falar sobre isso. E à medida que a gente fala sobre isso, tem uma autora que eu referencio muito, que é a Neuza Santos, ela que é psicanalista, ativista do movimento negro e que se dedicou a estudar sobre os impactos psicológicos do racismo no sujeito negro. E a Neuza, ela fala em um epígrafe que é que o ideal do ego do negro, que em grande parte construído pelos ideais dominantes, é branco. E ser branco lhe é impossível. A gente está falando de uma construção dos ideais do dominante. Quem seria esse dominante? O sujeito branco. E esses mesmos ideais é o que eu falei. O patriarcado, a misoginia, a LGBTfobia. E o negro a todo momento, ele tenta se adequar a esses ideais. Porque é esse ideal que ele construiu, né? Que ele aprendeu desde a época colonial, que vai lhe fazer a ter um valor na sociedade. Porque o sujeito negro, ele não detinha nenhum valor, e ser negro é continuar sendo um sujeito sem valor. Então ele precisava, e ele precisa até os dias atuais, embranquecer a sua pele, os seus ideais, porque a sua pele, ele não poderia mudar a tonalidade. Então ele muda os seus aspectos, a sua construção de sujeito negro, para caber nesses ideais, e aí ele se embebece de tudo o que a gente comentou aqui. É importante falar sobre isso, é importante entender sobre isso, e é importante auxiliar a comunidade negra, né, os homens negros, a se desconstruírem nesse processo. Então, quando a gente está falando de masculinidade negra, a gente está convocando a sociedade, os homens negros, os homens não negros, para falar sobre isso, para ressignificar esses valores, para que nessa desconstrução a gente elimine todos esses aspectos que vão contra a sociedade, os valores que a gente tem de hoje que são importantes, as construções que promovem a equidade, e também que a gente venha reconstruir o próprio sujeito negro. A masculinidade negra, ela vem trazer esse sentido, esse valor. E é por isso que é muito importante discutir. Quando a gente pega a fala do jogador Davi, que a gente faz esses recortes,
a gente faz essas análises, a gente traz exemplos reais de uma construção e de resquícios da época colonial que ainda nos persegue. Agradeço pela atenção de todas e todos e todes e aguardo vocês para o nosso próximo bate-papo. Um beijo, axé e até breve.